E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Romanos, capítulo 8 e verso 28, onde temos esta escritura em pauta. Nós vamos pensar um pouquinho, meu ouvinte, minha ouvinte, sobre o seguinte tema: propósito. Propósito. Pense nessa palavra, propósito. Às vezes a pessoa chega para você e diz: eu não fiz isso de propósito. Quer dizer, eu não fiz isso com intenção. Propósito fala de intenção. A palavra propósito fala de intenção. Então, Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Isso quer dizer, todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas é por um propósito de Deus. E sendo por um propósito de Deus, é pela intenção de Deus, mesmo sendo uma coisa da qual você não vai se agradar muito. Existem muitas coisas, ouvinte, em nossa vida que nós não agradamos muito por elas acontecerem em nossa vida. Mas aquilo é por um propósito, até um caminho que você erra. Você sabia disso? Às vezes você erra o caminho e se apunhala por ter errado o caminho. Mas sem dúvida que aquilo pode ter sido um relapso seu, mas se você é um filho, uma filha de Deus, você deve crer que aquilo foi por um propósito. Eu quero que você ouça algumas escrituras. Por exemplo, Isaías capítulo 46 e verso 10. Veja, verso 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha aqui agora, que anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio Deus já está anunciando o fim. É o homem que não consegue entender isso. Mas o nosso Deus desde o princípio anuncia o fim. Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam eu anuncio. Eu digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, farei todo o meu propósito. O nosso Deus é um Deus tão perfeito, tão justo, tão reto, que desde o princípio Ele anuncia o fim. E todas as coisas, o seu conselho fica firme e Ele faz sempre, sempre a sua vontade. Mesmo quando alguém morre, é pela sua vontade. Quando alguém é curado, é pela sua vontade. Quando alguém morre, é pela sua vontade. A vontade soberana dele. Também nós temos o livro de Provérbios 16, verso 4. Vamos ver aqui. O Senhor fez todas as coisas. Você crê nisso? Para os seus próprios fins. Quer dizer, para os seus próprios propósitos. O propósito fala de realização. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins e até ao ímpio para o dia do mal. Deus fez o ímpio? Quem fez o ímpio? Foi o diabo? Não, foi Deus que permitiu o ímpio existir para o dia do mal, porque se Deus não permitisse o ímpio existir, então não haveria
alguém para o dia do mal, para o dia do juízo. Deus permitiu seus filhos, o homem reto, para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. E Deus permitiu o ímpio existir para o dia do mal, para que ele fosse para o lago de fogo. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Deus permite o ímpio para o dia do mal, para o propósito do qual ele estabeleceu, para a senda do ímpio. Então veja, tudo aqui que você vê é por um propósito. A árvore é por um propósito, os rios é por um propósito, os pássaros é por um propósito, as serpentes cintilantes é por um propósito, as formigas é por um propósito, os passarinhos é por um propósito, as montanhas, as estrelas, o mar, tudo por um propósito. Aí vem os espinhos. Você sabia que os espinhos é por um propósito? É para que quando você pisasse um espinho, você pudesse andar mais cuidadoso. Tem espinho, eu tenho que aprender a desviar-me do espinho. Você já pensou, se não houvesse os espinhos, como que o homem caminharia? Ele caminharia ao ermo, porque ele não teria nada do que observar. Mas por que você tem que caminhar olhando ao seu redor? É para os tropeços, para os espinhos, para que você não seja acometido por tropeços. Por que as pedras? Por um propósito. Por que os espinhos? Por um propósito. Por que os obstáculos? Por um propósito. Os espinhos é por um propósito. Para que você pudesse sempre andar cuidadoso, cuidadosa, para não pisar em espinhos. Senão, como que você andaria? Se não houvesse obstáculos, como que você andaria? Você andaria ao ermo? Você andaria de uma forma despercebida? Tudo por um propósito. As lutas é por um propósito. As provas é por um propósito. O profeta diz na mensagem Dia de Vitória que a vida cristã parece reter muitas decepções. Então, as decepções também é por um propósito. Já pensou se você nunca se decepcionasse com nada? Já pensou se na sua vida você nunca se decepcionasse com nada? Mas ele diz, a vida cristã parece reter muitas decepções. Já pensou se você viesse para Jesus e nunca tivesse decepcionado com nada? Mas ele diz, você vai ter decepções mesmo servindo a Deus. Alguém foi contar algo ruim para o irmão Brana, alguma coisa ruim, pensando que iria abatê-lo. Ele disse, não precisa nem me contar. Eu sei que eu estava predestinado para passar por tudo isso aí. Agora, se alguém vai lhe contar algo ruim, você se abate? O profeta não se abateu, ele diz, não, eu estava predestinado, isso aí, está tudo por um propósito, esse problema aí com minha filha, esse problema com meu filho. Ele estava se referindo à sua família, ou aquela pessoa estava se referindo à sua família. A pessoa diz, mas isso é com sua família, irmão Brana? Ele diz, não, é por um propósito. Eu estava predestinado para passar por isso. Isso tudo me aconteceu por um propósito. Irmão, a vida sem propósito é uma vida medíocre. Se você vive uma vida sem propósito, você está vivendo uma vida medíocre, uma vida sem sentido. Cada um de nós precisamos ter um propósito na nossa vida. O jovem precisa ter um propósito, se é um homem, propósito de ter uma profissão, trabalhar, casar, depois tem que ter um propósito de ter filhos. Um homem que se casa, ele deve ter o propósito em algum momento, isso é com eles, né? Com ele e a esposa, mas deve ter o propósito de algum dia ter filhos.
Então, a vida sem propósito, ela vai se tornando uma vida sem sentido, uma vida medíocre. Nós, quando vemos as pessoas passando por certas provas, por certas lutas, nós, pastores, não podemos passar por elas aquela luta, aquela prova, porque era o propósito de Deus que aquela pessoa passasse por aquilo. Você não pode passar pela luta de seu pai, de sua mãe, de seu filho, de sua esposa. Cada um tem que cumprir o seu propósito ao passar por certas provas. Que coisa, hein? É verdade. O povo de Deus está dentro de uma fornalha. Está. E nós, pastores, temos que estar lá dentro com eles. Sim. Cada um dos verdadeiros pastores precisa entrar lá dentro da fornalha com a igreja. Mas livrar a pessoa da fornalha, nós não podemos. É só o quarto homem que pode livrar. Pôde livrar Sadraque, Misaque e Abednego da fornalha. Olha, Deus permitiu até que eles caíssem lá. Mas quando chegou lá, Deus estava com eles lá. Nós, pastores, temos que estar na fornalha, porque somos representantes do divino, somos representantes do eterno. Mas quem livra da fornalha não somos nós. Quem livra da fornalha, ou na fornalha, melhor dizendo, é o quarto homem, é Deus. Porque se você caiu em alguma fornalha, foi por um propósito. Aliás, nós estamos em uma fornalha, como afirmamos, mas se você caiu em uma fornalha mais ardente do que essa que você já está, também é por um propósito. Deus sabe como trabalhar com cada um de seus filhos, Deus sabe como moldar, e às vezes Deus quer que você caia nessa fornalha para te moldar. Ele vai te derreter lá, esse velho homem vai derreter, essa velha mulher vai derreter, e nascer daquela fornalha um novo homem, uma nova mulher. Mas tudo por um propósito de Deus. Oh, meu ouvinte, isso é muito importante. O profeta diz, quando a igreja reconhecer o que ela é, aí virá o rapto. E o rapto é por um propósito. O propósito de Deus é levar essa igreja em um arrebatamento, mas primeiro você precisa reconhecer quem você é, quem Deus fez você ser. Quando a igreja reconhecer o que ela é, virá o rapto. Deus tem um propósito com você, te arrebatar. Deus tem um propósito com você, te transformar. Deus tem um propósito com você, fazer você entrar em um novo corpo. Esse velho corpo, esse velho tabernáculo, Paulo diz, quando ele se desfizer, nós temos um outro corpo. Mas até que você entre nesse novo corpo, existem algumas coisas que lhe vai acontecer aqui na terra por propósito de Deus. Então nós vamos voltar para a Escritura em pauta. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Podemos dizer assim, pelo querer de Deus, pelo propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, creia nisto com todo o seu coração e com toda a sua alma. Agarre-se nisso. Essa luta que você está enfrentando com o filho, com o marido, no seu trabalho, tudo é por um propósito. Se você não enfrentar essa luta, você não vai sair desse ciclo. Para você sair desse ciclo, você terá que sair mediante essa luta. O pintinho ele não sai da casca se ele não romper aquele ciclo da casca. Mas quando ele consegue bater a seu biquinho ali e sair da casca, ele sai daquele ciclo de um encapsulado e entra no ciclo da liberdade, do ar livre. E estas lutas que nós enfrentamos e que vamos enfrentar, o Concílio Mundial de Igreja está vindo logo aí, a marca efetiva da besta está aí, mas tudo por um propósito.
A noiva vai passar por um aperto, por um propósito. É o aperto que vai fazer a noiva sair desse ciclo de zona de conforto. Eu gostaria de continuar falando, mas o tempo não me permite. Mas eu creio que Deus já falou tudo ao seu coração acerca desse assunto. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te ajude a cumprir o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Ao cair do sol no entardecer, o cansaço vem e enche meu ser. O caminho longo é, e às vezes não vejo bem. Uma voz me chama com poder. Peregrino, venha às águas, que te espera a vida eterna e santidade. Peregrino, nunca te esqueças jamais. Quem começou a obra a terminará. O lugar eterno enfim encontrarás. E as trevas querem me deter, outras vozes querem meu caminho torcer. Porém ouço uma doce voz que alerta o meu ser. Outra vez me chama com poder. Peregrino, venha às águas, que te espera a vida eterna e santidade. Peregrino, nunca te esqueças jamais. Quem começou a obra a terminará. O lugar eterno enfim encontrarás. Então anima-te, peregrino, logo nossas lutas findarão, quando o último débil passo for dado e os portões daquela cidade aparecerem, e as belas canções dos anjos pairarem em meu ouvido, quando tudo isso que agora parece tão misterioso for brilhante e claro como o dia. Então as lutas da estrada parecerão nada quando chegarmos ao fim do caminho. Peregrino, venha às águas, que te espera a vida eterna e santidade. Peregrino, nunca te esqueças jamais. Quem começou a obra a terminará. O lugar eterno enfim encontrará. Quem começou a obra a terminará. O lugar eterno enfim encontrará.